Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. A paz do Senhor. Nós estamos com o nosso devocional, uma meditação breve nas manhãs aí, de cada dia. E hoje nós vamos iniciar a carta de Paulo aos Efésios. Nós concluímos a carta de Paulo aos Gálatas e, sequencialmente, vamos dar início à carta de Paulo aos Efésios. Uma carta preciosa, uma carta maravilhosa, uma carta que nos fala do Senhor Jesus e de sua igreja, dessa nova sociedade que o Senhor Jesus está fazendo, organizando, que é o seu povo, que é a sua igreja. Uma carta que que consegue unir teologia e prática. Os 3 primeiros capítulos da carta são mais teológicos e os 3 últimos são mais práticos. Não que nos 3 primeiros não haja prática e não que nos 3 últimos não haja teologia, mas nós vemos evidente ambas as coisas, as duas coisas caminham juntas como as duas faces da mesma moeda. A teologia desemboca na prática e fundamenta a nossa prática. E a prática precisa ter a teologia como base. É impossível você ter uma prática cristã sem uma doutrina, sem uma teologia que a fundamenta. E se você tem uma teologia que não desemboca na prática, essa teologia não tem muito proveito. Então ambas as coisas caminham junto. A teologia, ou seja, o conhecimento de Deus, ou o conhecimento teológico, deve nos levar a uma vida que reflete esse conhecimento. Esse conhecimento teológico, ele percorre e permeia todas as áreas do viver. Por isso que nessa carta Paulo vai abordar nosso relacionamento com a família, com o cônjuge, com o trabalho, com a igreja. Então é importante isso e ele parte do nosso relacionamento com Deus. Então tudo começa com Deus e espero que Deus nos dê graça para manhã após manhã caminharmos e sermos edificados por sua palavra. Hoje nós vamos ler os versículos iniciais, onde Paulo nos diz assim: Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo santo em Éfeso, seguidores fiéis de Cristo Jesus. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Aqui nós vemos Paulo fazendo a sua saudação, e já na saudação de Paulo nós aprendemos algumas coisas importantes, principalmente no comissionamento de Paulo, no seu chamado, quando ele diz que ele é apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Paulo, nós sabemos, é o último apóstolo que foi chamado, né? Ele é um apóstolo que ele mesmo diz abortivo, fora de tempo, mas um apóstolo do Senhor. Paulo diz que foi separado, chamado, apóstolo pela vontade de Deus. Paulo não se autocomissionou. Paulo não se autodeclarou apóstolo. Paulo não colocou a mão em sua cabeça e disse: doravante eu sou apóstolo. Não, Paulo foi separado, comissionado, chamado, capacitado por Deus. Por Deus, ele diz, é pela vontade de Deus. Então, é importante atentarmos para isso, principalmente num contexto ao qual nós vivemos e encontramos pessoas que se autodenominam apóstolo. Isso é impossível, né? Isso é impossível para sermos gentis. E tais pessoas mesmo se colocaram as mãos sobre suas cabeças e disseram: doravante eu sou apóstolo. Né? Ou foram reconhecidos por um grupo, por determinado segmento. Né? A Bíblia é muito clara quanto a isso. Paulo diz: eu sou apóstolo, fui separado pela vontade de Deus.
pela vontade de Deus. Ele prossegue: eu escrevo esta carta ao povo santo em Éfeso. Observe, Éfeso era uma cidade extremamente pagã, extremamente corrompida, uma cidade bem desenvolvida, portuária, uma cidade, uma rota de comércio, mas também uma rota de adoração ao paganismo. É lá que está o grande templo da deusa Diana, um dos monumentos da antiguidade, a templo erigido a deuses pagãos aos montes em Éfeso, mas lá no meio dessa cidade tão tomada pela idolatria, Deus tem o seu povo santo, que está em Éfeso. E ele diz aqui, santo não é porque o povo era perfeito, não. Santo porque o povo era separado. Foram separados por Deus, foram escolhidos por Deus, foram alcançados pela graça de Deus, foram trazidos à presença de Deus pela graça de Deus, pela obra de Cristo. Então Paulo está dizendo, eu escrevo esta carta ao povo santo em Éfeso, e ele diz, seguidores fiéis de Cristo Jesus. Porque se é separado para alguém ou para algo. No caso do cristão, ele foi separado por Deus para seguir a Jesus Cristo, para amar o Senhor, para ter prazer no Senhor, para glorificar o Senhor, para viver de modo digno da nossa vocação, como Paulo vai abordar mais à frente. Então, observe que esses santos, esses fiéis, foram separados por Deus e são seguidores de Jesus Cristo. No verso 2, Paulo prossegue dizendo que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Graça e paz. Então, duas coisas caminham junto e Paulo faz essa saudação, uma saudação de cunho, ele une duas saudações, né? Caris e Shalom, graça e paz, né? Duas saudações, uma usada mais pelos gregos, outra usada mais pelos judeus, mas Paulo une mostrando que essa carta tem o teor de romper com os paradigmas e mostrar tanto para grego e para judeu que não há mais essa separação. Em Cristo Jesus, uma nova sociedade está sendo feita, composta por pessoas de todas as nações. Não há mais esse separatismo ou essa ideia de que há uma nação só. Não. Aqui Paulo vai nos mostrar que em Cristo Jesus essa nova sociedade foi formada e vive para a glória de Deus, e ela é composta de gregos, de judeus, de gentios e muitas outras nações. Então nós observamos que já nessa saudação podemos ver a beleza que essa carta tem para nós. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça de entendermos essas verdades, que o Espírito aplique essas verdades à nossa vida. Efésios é um baú de tesouro. Efésios é uma carta maravilhosa. Efésios é uma carta transformadora, né? Uma carta belíssima. Uma carta onde nós podemos perceber tão nitidamente a glória de nosso Senhor, a obra de nosso Senhor, como Deus, né, cuidou de nossa salvação, aplicou a nossa salvação, garantiu a nossa salvação, e como era o nosso estado antes de sermos salvos, e como é o nosso estado agora depois de salvos, e como isso nos leva com gratidão a nos dedicarmos a Deus. Que Deus nos ajude,
Que Deus nos dê graça, é o nosso desejo, em nome de Jesus. Deus abençoe o seu dia.